Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, uma alegria estarmos juntos no nosso programa ao vivo, hoje, na vigília da festa da Assunção. Claro, a festa da Assunção é transferida para o domingo seguinte, por isso nós aqui no Brasil iremos celebrá-la no dia 20, ou seja, próximo domingo. Mas o dia litúrgico é amanhã e ele marca o início de um período devocional. Sim, a Igreja tem os seus dois tempos de penitência fortes, que são a Quaresma, propriamente dita, no sentido estrito da palavra Quaresma, são 40 dias que precedem a Páscoa, e o Advento, que precede o Natal do Senhor. São as duas maiores festas do ano litúrgico e, portanto, a Igreja as prepara com um tempo onde ela pedagogicamente ensina seus filhos a fazerem penitência. No entanto, na Idade Média, um santo chamado São Francisco de Assis, ele sentiu que a distância entre a Páscoa e o Natal era muito grande, né? Ou seja, se você for olhar no ano litúrgico, as coisas não estão bem distribuídas, né? No sentido assim, não é uma crítica ao ano litúrgico, não, é que não estão, digamos assim, simetricamente distribuídas. A Páscoa era na primavera, o Natal é no inverno. Então, entre o inverno e a primavera tem muito pouco espaço, né? No meio, nós temos o quê? Da primavera temos o verão, o outono, até que finalmente chega o inverno, né? Claro que eu estou falando aqui das estações do ano no hemisfério norte, que é aquilo que dá origem ao nosso calendário litúrgico. Bom, então, tendo um tempo tão grande entre a Páscoa e o Natal, São Francisco de Assis pensou que seria necessário fazer penitência também durante esse período. E ele resolveu então fazer uma penitência, né, que inicia em pleno verão, né, como os italianos chamam hoje de Ferragosto, dia 15 de agosto, dia da Assunção da Virgem Santíssima. E fazer ali 40 dias, uma quarentena, que ficou conhecida como Quaresma de São Miguel. Só que é uma quarentena um pouco diferente. Não são 40 dias no sentido estrito da palavra. Porque se você for contar, incluindo o início e o término, entre o dia 15 de agosto e o dia 29 de setembro, nós temos aí 46 dias, não é? E não 40. Mas, nestes 46 dias, nós temos também 6 domingos. Então, os domingos poderiam ser considerados dias não penitenciais dentro desta contagem. Então, fazer esses 40 dias de penitência em honra de São Miguel Arcanjo, não é? Bom, o fato, porém, é o seguinte, que isso que é uma realidade devocional, colocada por São Francisco, né, tornou-se algo que, digamos assim, as pessoas gostaram. E se tem essa Quaresma de São Miguel em autoestima, embora você não vai encontrar nenhum traço dela na liturgia da Igreja. Mas por providência, por coincidência, não sei se qual das duas coisas, o fato é que aquilo que se vive na Quaresma de São Miguel foi profetizado por Deus no Apocalipse, no capítulo 12,
Por quê? Porque se você for ver, né, o Apocalipse traça o início da Quaresma de São Miguel com a Assunção de Nossa Senhora. O capítulo começa: então apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Então, ela no céu, gloriosa, a Assunção da Virgem Maria. Não é? Mas, logo em seguida, vem aquilo que digamos assim, o típico da Quaresma de São Miguel, onde se vive tão intensamente a batalha contra Satanás. O versículo 7 diz assim: houve então uma batalha no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão lutou juntamente com os seus anjos, mas foi derrotado e eles perderam o seu lugar no céu. Então aqui nós vemos uma batalha. E essa batalha, ela não é uma batalha que acontece só com os anjos. Existe a realidade de que a mulher e os seus filhos lutam contra Satanás, não é? Então, diz lá no versículo 14: mas a mulher recebeu 2 asas da grande águia e voou para o deserto, para o lugar onde é alimentada por 1 tempo, 2 tempos e meio tempo, bem longe da serpente. E a serpente, então, vomitou um rio de água, né, atrás da mulher, a fim de a submergir, e a terra, porém, veio em socorro da mulher. Então vejam, há uma ida para o deserto e diz assim: cheio de raiva por causa da mulher, o dragão começou a combater o resto dos filhos dela, os que observavam os mandamentos de Deus e guardam o testemunho de Jesus. Então, há um combate. E esse combate é o típico da Quaresma de São Miguel. Mas nós temos uma certeza. A certeza de qual será o resultado. O resultado, né, é o que está no versículo 10. Agora realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque foi expulso o acusador de nossos irmãos, aquele que os acusava de noite perante nosso Deus. Eles venceram o dragão pelo sangue do Cordeiro. Então, vejam que o script, digamos assim, da Quaresma está todo aqui, né? Mas eu gostaria de conduzir um pouco a reflexão com vocês, não somente fazendo notar esta belíssima coincidência daquilo que é uma Quaresma que inicia com a Assunção e termina com São Miguel, assim como a mulher vestida de sol e São Miguel que combate juntamente com seus anjos, mas também o fato de que aqui nós temos algo importante para nós espiritualmente. Por quê? Porque veja só, é claro, quem é esta mulher vestida de sol? Bom, em primeiríssimo lugar, no sentido literal, trata-se da Virgem Maria. Não há dúvida nenhuma. Por quê? Porque ela é a mulher que está grávida daquele que virá para governar as nações. Então só pode ser a Virgem Maria. Mas acontece que a Virgem Maria, ela é o protótipo da Igreja. Então isto que está aqui acontecendo com a Virgem Maria é o que Deus quer que aconteça com todos nós. Portanto, nós também, um dia, estaremos no céu, revestidos de sol. É esse o projeto de Deus. Se nós verdadeiramente vivermos humildemente como a humilde serva do Senhor. Então, o atributo principal da Quaresma de São Miguel, o mais importante para vivermos e vivermos bem a Quaresma de São Miguel, é a humildade. Não é? Algumas pessoas vivem a Quaresma de São Miguel, digamos assim, como se fosse uma espécie de, me desculpa dizer, superstição. Em que você pega umas preces, umas ladainhas, umas rezas, umas coisas assim que você precisa fazer. Então, veja, em nada eu estou desprezando aqui
as orações que são feitas. Mas eu queria que você entendesse o seguinte: não adianta você ter uma imagem de São Miguel, acender a vela, penta, fazer as orações previstas, como se isso fosse uma espécie de mágica do bem. Dentro da oração cristã, ou o seu coração se converte e muda, ou então nada está acontecendo. Então, veja, você, por exemplo, sei lá, tem na sua família, como eu tenho também na minha, casos difíceis, né? Em que você quer a conversão de uma pessoa. Você vai fazer a Quaresma de São Miguel, né, pedindo a Deus a libertação de tal e tal pessoa, de fulano, ciclano, beltrano, etc. Que coisa boa, ótimo, ótimo, você faz muito bem. Né? As nossas preces, elas realmente são eficazes, mas estas preces não são de eficácia, digamos assim, infalível. Por quê? Porque entre a sua oração e a graça de Deus a ser alcançada na vitória da Virgem Maria de São Miguel, tem no meio a liberdade da pessoa. E a pessoa pode barrar a eficácia. Se ela não quer se converter, se ela não se abrir, se não houver ali uma cooperação com a graça, as coisas não acontecem. Esse é o mistério da iniquidade. Mas, veja só que maravilha, existe algo infalível na Quaresma de São Miguel. E o que é infalível na Quaresma de São Miguel? O que é infalível na Quaresma de São Miguel é que você, se você fizer esta Quaresma com as disposições interiores necessárias, você vai estar no caminho de conversão. Isso é infalível. Então é necessário as disposições interiores, e é aqui que está o segredo da Quaresma. O segredo da Quaresma de São Miguel está na humildade. Por quê? Porque ela tem no início e no fim duas criaturas gloriosas, Nossa Senhora e São Miguel Arcanjo, porém, que são marcadas pela imensa humildade. A Virgem Maria, por quê? Porque, claro, aqui no Apocalipse ela aparece como mulher vestida de sol, mas nos seus dias aqui da terra, ela era escondida, inclusive dela mesma, não é? Ela era escondida dela mesma. Esses dias, hoje eu atendi a direção espiritual de um rapaz que faz suas orações com aquele livro Intimidade Divina. E ele depois eu vou procurar lá, não tive tempo de procurar que oração que é essa, e dizendo que um dos dias sobre a intimidade divina, falando lá sobre a cruz, etc., uma oração conclusiva, uma santa ou escritora carmelita dizia assim: Senhor, fazei-me santa, e fazei-me logo santa, mas fazei-o sem que eu o note. Ou seja, que Deus nos faça santos, mas que nós não notemos isso em nós. Ou seja, a humildade de entender que Deus tem para nós, né, uma vocação de santidade. Mas se tem uma coisa que o santo não pode perceber, é que ele está ficando santo. Porque na hora que ele começa a dizer, nossa, olha como eu estou ficando santo, etc, etc, ali ele já peca contra a humildade. A pessoa tem que reconhecer, sim, as glórias de Deus, as graças de Deus, mas atribuí-las todas a Deus e permanecer de mãos vazias e dizer, puxa vida, Deus faz tantas maravilhas através de mim e eu ainda permaneço aqui, né, de mãos vazias, sem nada. É humildade. Então, Maria, a Virgem Santíssima, era humílima. Depois da humildade de Jesus, que é Deus que se fez homem, não houve humildade maior do que a Virgem Maria. A
a humilde serva do Senhor. E se nós quisermos assim esmagar a cabeça da serpente, como está profetizado que a mulher e a sua descendência o fará, nós só podemos fazê-lo através da humildade. Quem quiser se apresentar diante do diabo com grande arrogância, dizendo comigo ninguém pode, etc., essa pessoa certamente irá fracassar. E não somente isso. A humildade de Maria, no início da Quaresma, com a Assunção, Deus exaltou os humildes. Na Assunção nós vemos isto acontecendo, nós vemos a promessa de Deus do Cântico da Virgem, Exaltavit humiles, Deus exalta os humildes e dá a glória da Virgem Santíssima no céu. Mas nós temos também no final São Miguel Arcanjo. E São Miguel, São Miguel é humildade. Nessa batalha que está descrita aqui, houve então a batalha no céu, Miguel e os seus anjos guerrearam contra o dragão. As pessoas não sabem, mas São Miguel, príncipe da milícia celeste, ele não é um grande anjo, enquanto natureza angélica. Dos 9 coros angélicos, São Miguel está no penúltimo. Assim, se a gente tivesse uma hierarquia angélica, com uma hierarquia militar, onde lá em cima está o general de 4, de 5 estrelas, marechal, lá em cima você tem um general, aqui embaixo você tem o soldado raso. Bom, o soldado raso é chamado de anjo. Um pouquinho acima do soldado raso, o que é que você tem? Sei lá, na hierarquia do exército, talvez um cabo, não é? Então, é o que é o arcanjo. O arcanjo não é um anjo, um super anjo lá em cima. Não, ele é um pouco mais do que o anjo. Só um pouco. Claro, comparado com nós, misericórdia. O menor de todos os anjos é muito maior do que nós. Sim, os anjos são tremendamente gloriosos. Pelo amor de Deus, ninguém acha que eu estou aqui desprezando os anjos, mas eu estou dizendo assim que São Miguel, comparado com Lúcifer, enquanto natureza angélica, São Miguel é pequenino. Mas se ele é tão pequenino, como é que um cabo, não foi um general que foi escolhido para combater? Por que tão pequenino? Bom, existem algumas razões, mas a principal que eu quero salientar aqui é que Miguel é o anjo da humildade. A palavra Miguel, na verdade, é uma frase. Mi-ha-el. Quem mi-ha como el. Deus. Quem como Deus. Ou seja, quando a gente vir uma imagem de São Miguel, essa espada que está aí, a arma que ele empunha e com a qual ele realmente pisa na cabeça de Satanás, é a arma da humildade. Ou seja, o argumento que ele tem contra Lúcifer é o argumento da nossa pequenez e da grandeza de Deus. Quem como Deus? Então, quando nós, diante das tribulações, dos tormentos, das lutas, das tentações de Satanás contra nós, quando nós nos humilhamos, quando nós, pequeninos, dobramos a nossa cabeça debaixo da proteção de Deus, então, ali começa o triunfo de Deus. Porque a primeira cabeça que tem que ser esmagada é a nossa soberba, não é? Quando nós inclinamos a nossa cabeça, porque
Porque se você for ver a reclamação de Deus com o seu povo, com a sua igreja, com o povo no Antigo Testamento, é exatamente que é um povo de dura cerviz. O que quer dizer cerviz? O que quer dizer cerviz? Bom, a coluna cervical, cerviz, aqui atrás. Dura cerviz que você não dobra a cabeça. Você não inclina a cabeça para adorar a Deus. Você vê, Deus decreta as coisas. Deus, por exemplo, Deus me escolheu para que eu existisse. Escolheu você para que você existisse. Mas talvez você queira ser outra pessoa, né? Quantas vezes a gente vê as pessoas querendo ser outra pessoa e aí vão para cirurgiões para refazer, né, toda a embalagem, o corpo. Pessoas que não se aceitam, que se revoltam. Veja, quando eu falo que não se aceitam, não aceitam seus limites. Claro, os nossos pecados nós não podemos aceitar mesmo, né? Nossos vícios não devem ser aceitados. Mas o problema é que as pessoas às vezes não aceitam seus limites, não aceitam seu temperamento, não aceitam sua estatura, não aceitam o nível da sua inteligência, né? Pois bem, a pessoa não se aceita quando deveria inclinar a cabeça diante de Deus e dizer: Senhor, vós sois sábio, vós me escolhestes, vós me quisestes, então eu sou um dom de Deus, eu sou uma graça de Deus para os outros. E essa graça que vós pensastes, eu não sou nada. Então essa é a realidade da pequenez de São Miguel e da Virgem Maria, com a qual eu gostaria de começar. Veja, o capítulo 12 começa com o fulgor da Virgem Maria, uma mulher vestida de sol. Mas como é que esta glória da Virgem Santíssima aconteceu? Exatamente através da humildade. E São Miguel, aqui também, como é que ele vence, né, o sedutor? E assim foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que é chamado Diabo e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Né? Como é que ele foi vencido? Bom, ele foi vencido pela humildade. Essa humildade de Maria e essa humildade de São Miguel nada mais são do que sinais daquela grande humildade, que é a humildade do Cristo, que se esvaziou a si mesmo e se fez humilde até a morte e morte na cruz. E é por isso que o Apocalipse diz como que Satanás foi vencido. Ele diz: porque venceram o dragão pelo sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro foi derramado na cruz, na humildade, quando Cristo se fez servo obediente até a morte e morte na cruz. Então aqui, vejam, de todas as virtudes, digamos assim, que nós poderíamos destacar aqui na luta contra Satanás, a humildade é a principal, é a mais importante. É a humildade a virtude dos exorcistas, né? Uma humildade confiante, uma humildade que se joga nos braços da Virgem Maria e se entrega verdadeiramente confiante no poder de Deus, porque nós não somos nós que estamos fazendo a luta principal. Não é? No seu comentário ao Apocalipse, Ricardo de São Vítor, ele diz assim, que nós não estamos lutando sozinhos. Nós temos ele usa essa expressão, o sufrágio dos anjos. Ou seja, nós temos o voto favorável dos anjos, o auxílio dos anjos. Então, é importante nós vermos essas presenças angélicas, e essa é uma das coisas da Quaresma maravilhosa de São Miguel, essa presença angélica, porque nós temos nela uma presença que não é só de São Miguel.
aqui nós honramos São Miguel por ser príncipe da milícia celeste, mas não é somente ele, não é somente São Miguel, mas todos os anjos. E aqui então um ponto que eu gostaria de salientar neste ano mariano de forma muito especial, que é o fato de que os anjos são os anjos de Nossa Senhora, são os anjos da Virgem Maria. Então, uma sugestão, nada de obrigatório, mas uma sugestão para você, na quaresma de São Miguel deste ano especialíssimo, esse ano de Nossa Senhora, seria você rezar aquela famosíssima oração Augusta Rainha dos Céus, Auguste Reine des Cieux, uma oração que foi fruto de uma revelação privada, né, do bem-aventurado Padre Luiz Eduardo Sestá, né? No dia 13 de janeiro de 1864, o Padre Luiz Eduardo Sestá, bem-aventurado Luiz Eduardo Sestá, estava rezando e foi atingido por um raio da luz divina. E de repente ele viu, né, os demônios espalhados pela terra. E a grande confusão, né, e a grande perdição que os demônios estavam causando pelo mundo inteiro. Nessa mesma visão, então, aparece a Virgem Maria. E a Virgem Maria revelou, né, que para combater esses demônios que estavam sendo desencadeados no mundo inteiro, seria necessário que nós pedíssemos a ela, a Virgem Maria, para enviar os anjos para combater. Aí o bem-aventurado Luiz Eduardo disse: mas minha senhora, vós sois tão bondosa, vós sois piedosa, por que não enviais diretamente? Por que é que precisa... Ele não disse isso, mas eu estou aqui adaptando. Por que precisa dessa burocracia, né? Ou seja, da gente pedir, a senhora está sabendo, a senhora é mãe, a senhora sabe da nossa necessidade. Então a Virgem Maria respondeu: não. A oração é uma condição estabelecida pelo próprio Deus para obter esta graça. Então Deus quer que nós peçamos a ela, os anjos. Aí, então, o Padre Luiz Eduardo Sestá disse: então, minha senhora, vós sabeis melhor do que ninguém, então, como pedir. Dizei-nos como devemos pedir. E então ela revelou esta oração, né? Augusta Rainha dos Céus. O Padre bem-aventurado Luiz Eduardo Sestá apresentou essa oração a Monsenhor Lacroix, bispo de Bayonne, e ele mandou imprimir, então, 500 mil de folhetos com essa oração. Essa oração logo se espalhou pelo mundo inteiro, mas é interessante recordar que quando o Padre Luiz Eduardo Sestá quis espalhar essa oração, a máquina impressora, ela quebrou 2 vezes, antes que eles conseguissem imprimir o 500 mil. O diabo não estava gostando nada daquela ideia. Então, eu sugiro que entre as várias orações, é uma sugestão, gente, pelo amor de Deus, aqui eu não quero iniciar novas tradições, nada disso. Eu só quero fazer uma sugestão, que eu acho interessante, já que é uma quaresma de São Miguel especial, não é uma quaresma de São Miguel qualquer, é a quaresma de São Miguel do ano de Nossa Senhora, que nós acrescentássemos, né, esta oração, Augusta Rainha dos Céus, soberana mestra dos anjos, na nossa quaresma de São Miguel, né? Porque aí estaremos pedindo os anjos do jeito que ela nos ensinou. Então, vocês vão encontrar aí no site, né, uma tradução que, digamos assim, já existe uma tradução corrente
dessa oração, eu somente dei uns retoques, né, para que ela ficasse mais próxima do francês. Assim, só por delicadeza, pelo fato de que foi um texto revelado pela própria Mãe de Deus. Então, assim, eu achei que nesta tradução aqui fica um pouco mais próximo do francês, não que eu queira aqui impor essa tradução feita por mim, não é? Mas vamos então agora fazer juntos esta oração e pedir a Nossa Senhora, os seus anjos, e a partir de amanhã começar juntos a fazer esta belíssima quaresma, esta quarentena de penitência em honra de São Miguel Arcanjo e da Augusta Rainha dos Céus. Colocar na presença de Deus, da Virgem Maria, com humildade e profunda confiança do filho, da criança, que nos braços da mãe pede a ela aquilo que nós sabemos, seu coração materno, seu coração imaculado, não irá negar. Augusta Rainha dos Céus, soberana Mestra dos Anjos, vós que desde o princípio recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente. Enviai vossas legiões celestes para que, sob vossas ordens e por vosso poder, persigam os demônios combatendo-os por toda parte, reprimindo-lhes a insolência e lançando-os no abismo. Quem é como Deus? Ó Mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe divina, enviai os santos anjos para nos defenderem e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. Que essa oração seja um pouco a nossa companheira nestes tempos agora da Quaresma de São Miguel. E para então concluirmos essa nossa reflexão, essa pequena meditação a respeito da Quaresma de São Miguel e do Apocalipse, eu gostaria de recordar o seguinte: nós, vivendo esse ano mariano jubilar, nós temos as duas grandes mensagens, que são a mensagem de Fátima, não é? Portanto, a mensagem de Nossa Senhora de oração, de penitência, de reparação, e nós temos a mensagem pequenina e humilde da pequena imagem feita de barro e encontrada no fundo, pescada do fundo do rio Paraíba, que é a mensagem de que Deus quer nos pescar mesmo. Deus quer nos salvar. Então, dentro deste quadro e deste contexto, deste ano mariano jubilar, 100 anos de Fátima, 300 anos de Aparecida, vamos compreender. A Virgem Santíssima disse, no final, o meu imaculado coração triunfará. É uma luta. Veja, Nosso Senhor, Nossa Senhora, eles não querem que nós tenhamos uma vida mansa. Quando Nossa Senhora aparece ali para os 3 pastorinhos, lhes dá a missão de rezarem e de fazerem penitência. Portanto, coloca os 3 pastorinhos, digamos assim, no centro da batalha. Enquanto a Europa travava a Primeira Guerra Mundial, que era até então a Grande Guerra, né? São Pio X
morreu sabendo que viria essa guerra, né? Ele morreu e nos seus últimos dias de vida ele dizia insistentemente e repetia: verrà il guerrone, né? Virá a grande guerra. Enquanto a Europa vivia uma grande guerra, uma carnificina como nunca vista na história da humanidade, só superada depois pela Segunda Guerra Mundial, Nossa Senhora adverte aos 3 pastorinhos de uma outra guerra. Uma guerra mais importante e uma guerra que faz com que a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, ou quem sabe até a Terceira Guerra Mundial, lutada com bombas atômicas, não passem de uma trivialidade. Não estou brincando, não. Eu estou dizendo que a guerra espiritual, que leva tantas almas a se precipitarem no inferno, como Nossa Senhora revelou em Fátima, esta guerra faz com que todas as guerras humanas juntas aqui desse mundo sejam uma trivialidade. Porque se nós fizéssemos uma terceira guerra mundial que destruíssemos o planeta com um massacre atômico, a morte instantânea de 7 bilhões de pessoas não passa de uma trivialidade se nós compararmos isto com o drama, o único drama que importa, o único drama verdadeiro, o drama de eu e você nunca vermos a Deus. Sim, porque afinal, 7 bilhões de pessoas morrerem e o planeta desaparecer é algo trágico, é algo triste, é algo infame. Mas acontece que esse mundo ia passar mesmo. E essas pessoas um dia iriam morrer. Só que a perdição eterna de uma alma é um drama muito maior do que a Terceira Guerra Mundial. Ora, Nossa Senhora aparece em Fátima e mostra aqueles 3 pastorinhos, milhões de almas precipitando no inferno e chamando a atenção da humanidade para o verdadeiro drama, para a verdadeira guerra. A verdadeira guerra é esta batalha espiritual que está aqui. A verdadeira guerra é a guerra que é lutada todos os dias na sua casa. Quando Satanás quer levar você, sua esposa, seu marido e seus filhos para o inferno. Essa é a verdadeira guerra. Se o mundo agora, nesse momento, desaparecesse, seria uma trivialidade. Se eu, ou você, ou qualquer outra pessoa, nunca mais pudéssemos ver a Deus. Esta seria a verdadeira tragédia, porque seria eterna. Seria uma perda irreparável, porque eterna. Mas com a graça de Deus, não é isto que Deus quer. Não é isto que... Não é esta a única coisa que Ele revelou. É claro que Ele revela o inferno. É claro que Ele revela também aqui no Apocalipse a punição e a perdição eterna. Mas Ele também revela o triunfo. Ou seja, também em Fátima, Nossa Senhora não revela somente o inferno. Ela revela o resultado final da batalha. No fim, o meu imaculado coração triunfará. E nós? De que lado estaremos? E nossas famílias? De que lado nossas famílias estarão quando acontecer o triunfo do Imaculado Coração da Virgem? Bom, aqui então se dá a nossa escolha. Existem 3 possíveis
caminhos. O caminho quase imaculado de São João, o autor do Apocalipse, que como discípulo amado e fiel, não tergiversou, não vacilou e permaneceu fiel até o fim ali aos pés da cruz. Esse é um caminho. Mas talvez não seja o caminho de muitos de nós que já caímos e caímos tanto. Bom, então tem um outro caminho. Num outro extremo, nós temos Judas. Judas que pecou, que vacilou. E o seu orgulho não permitiu que ele voltasse atrás. Não permitiu que ele se arrependesse. Bom, dos 12 apóstolos, nós temos aqui um exemplo de um extremo de perseverança heróica até o fim e um extremo de perdição absurda até o fim. Sobraram 10 apóstolos, que todos têm mais ou menos a história de Pedro. A história de Pedro, que foi a história daqueles que não foram imaculados como João, mas não foram desesperados como Judas. O grande pecado de Judas não foi a traição. O grande pecado de Judas foi o orgulho de não voltar atrás e não bater no peito. E não dizer perdão. Perdoai-me, Senhor. Ora, nós podemos fazer penitência. A mensagem de Fátima diz penitência, penitência, penitência. Deus quer nos pescar. Esta é a mensagem de Aparecida. Deus quer nos pescar. Deus quer que nós façamos penitência. Mas na pescaria, o peixe morre. Nós precisamos morrer para nós mesmos. E é isso que nós queremos fazer na Quaresma de São Miguel. Morrer para nós mesmos. Morrer para a nossa miséria, nosso egoísmo, nossa maldade. E assim, batendo no peito e nos arrependendo, podemos fazer o caminho, o itinerário dos outros 10 apóstolos, ou seja, o itinerário de São Pedro, de quem se arrependeu e voltou atrás. Essa é a proposta da Quaresma de São Miguel. A humildade. A humildade de quem bate no peito, volta atrás, diz: Senhor, misericórdia, perdão, eu confio em vós. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Lançai sobre ele as vossas preocupações. Ele tem cuidado de vós. Que essa seja a mensagem maravilhosa deste ano mariano, da Quaresma de São Miguel, e que então nós possamos humildemente, cada dia de nossas vidas, dizer: quem como Deus? Não, ninguém, absolutamente ninguém é como Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.